Estamos aqui de volta então para poder dar continuidade ao nosso estudo com exercícios sobre as formas de organização da educação básica, ciclos e semestralidade, concepções e práticas, tendo como base o artigo 23 da LDB, assunto novo desse edital. Por isso organizei 10 simulados com base na banca, com a estrutura que a banca utiliza, para que vocês possam compreender como que isso pode ser cobrado. Vejam só. A 5. Assinale a alternativa correta, 4 erradas e 1 certa, em relação às concepções e práticas sobre ciclos e semestralidade. Vejam só. Na defesa da proposta de organização da educação no sistema de ciclos, a Secretaria de Educação aponta no Currículo em Movimento que a gênese do fracasso escolar pode ser explicada pelo anacronismo da escola em relação aos interesses e necessidades dos alunos no contexto histórico e cultural atual. Verdadeiríssimo, com certeza. Essa é a questão correta. Está posto lá de forma clara, com outras palavras, exatamente isso aqui. Está dizendo o seguinte, no Currículo em Movimento, que uma das explicações, talvez a explicação mais importante, sobre a indisciplina, a resistência dos alunos, a apatia de algum deles e ao fracasso escolar, repetência e evasão, tudo isso pode ser explicado, a gênese, a origem de tudo isso está no anacronismo, ou seja, a escola de hoje não está de acordo com o tempo, né, com a cultura atual, com os interesses da sociedade atual, que demandam outro tipo de aluno, né? Então os alunos não percebem que a escola pode formá-los adequadamente para as demandas sociais. Por isso respondem com evasão, com repetência, com fracasso, indisciplina, resistência, apatia. Por quê? A escola está anacrônica, não está de acordo com o tempo. Então ela precisa mudar. Alguma coisa precisa ser feita. Essa é a principal tese, o principal argumento que sustenta a tese de que os ciclos são necessários, porque não pode se permanecer do jeito que está. A escola como está hoje, na seriação, está saturada, já que não responde mais esse modelo ao que a sociedade espera dos alunos, né? Então, essa questão é a verdadeira. Vamos ver o restante. Para a Secretaria de Educação, os estudantes atuais demonstram resistência, indisciplina e provocações diante do modelo atual de escola que lhes é ofertado. Falei sobre isso agorinha, não é verdade? Assim, o Currículo em Movimento, na defesa do sistema ciclado dos ciclos, pontua a necessidade de a escola adotar medidas disciplinares pedagógicas com o intuito de adaptar os alunos a esse modelo que lhe é oferecido. Falso! Em nenhum momento o currículo diz que os alunos devem se adaptar ao modelo ciclado e a escola tem que fazer isso de forma coercitiva. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, o currículo diz que os alunos demonstram apatia, resistência, desinteresse, indisciplina, fracasso escolar, a reprovação, e a escola deve se reinventar, deve mudar. E não adotar estratégias disciplinares para adaptar os alunos ao sistema por causa dessa indisciplina, de forma nenhuma. A escola que muda para responder aquilo que os alunos precisam, e não os alunos mudam. Portanto, falso. A letra C. No Currículo em Movimento, é pontuado que, diante do quadro de resistências e de fracasso apresentado pelos estudantes atuais, faz-se necessário reformular as estruturas educacionais, como, por exemplo, o fortalecimento do sistema seriado na educação básica. Falso. É muito pelo contrário. A Secretaria de Educação diz que o sistema seriado deve ser transformado, não deve mais, foi saturado, perdeu-se. Deve, então, usar-se o sistema ciclado, de ciclos, né? Assim, a Secretaria de Educação avalia que o sistema de ciclos resolverá a longo prazo todos os diversos males presentes na seriação, como, por exemplo, o fracasso escolar e a evasão dos alunos das classes
trabalhadoras, os filhos das classes trabalhadoras. Falso. Ela não diz que o sistema de ciclo vai resolver tudo a longo prazo. Não, mas é um dos caminhos necessários. Pode-se mudar muita coisa em relação à educação para que não aconteça mais o fracasso escolar de uma maneira tão evidenciada como está hoje na seriação. Uma delas é os ciclos, mas que não vai resolver tudo, né? Mas que é uma saída. É uma das saídas, com certeza. É nesse sentido. E a letra E. Os ciclos do ensino fundamental e no ensino médio apontam a necessidade de avaliação contínua e somativa do desempenho escolar. Falso por dois motivos. Primeiro, já vimos que ciclos é só na educação infantil e no fundamental. Ensino médio é semestralidade. E a avaliação, ela é formativa e não somativa. E não é uma avaliação que forma, que ensina. O aluno ensina enquanto está sendo avaliado. O aluno aprende enquanto está sendo avaliado. É uma avaliação que impulsiona a aprendizagem, que forma os alunos, né? E não a somativa, soma de resultados ao fim do processo. Portanto, a questão também está falsa, né? Passemos, então, para a questão 6. Assinale a alternativa correta de acordo com as concepções e práticas dos ciclos de semestralidade. Alternativas à seriação podem atenuar, amenizar a descontinuidade e a fragmentação com um tempo maior de aprendizagens. Claro que sim, essa é a correta. Se eu criar alternativas diferentes à seriação, como por exemplo ciclos, elas podem atenuar, podem amenizar a descontinuidade, porque a seriação é uma ruptura muito forte, né? Você rompe no primeiro ano, passa para o segundo, rompe de novo para o terceiro, rompe para o quarto, rompe para o quinto, do quinto para o sexto é uma ruptura enorme. Então, ou seja, há uma descontinuidade na seriação. E os ciclos, essa fragmentação, descontinuidade pode ser atenuada, pode ser amenizada, com certeza. A letra B. Ciclos de semestralidade são entendidos pelo currículo em movimento como sinônimos? De jeito nenhum. Ciclos é uma coisa, semestralidade é outra. Já vimos isso anteriormente. Apesar de a nomenclatura de ciclos ser utilizadas no fundamental e a semestralidade no ensino médio. Falso. Ciclos, 1 ou 2 anos a mais. 2 anos ou mais. 2 anos letivos ou mais configuram um ciclo, além da avaliação formativa, da mudança no ensinar, no aprender, no avaliar, né? E da progressão continuada, enquanto a semestralidade são 2 blocos de disciplinas oferecidas num semestre e em outro, de forma simultânea, no ensino médio. Não é sinônimo, não é a mesma coisa. Já vimos por quê, né? A letra C diz o seguinte: na semestralidade, o estudante do ensino médio tem mais tempo para as aprendizagens, já que os ciclos para essa etapa pressupõem 2 ou mais anos para que o aluno aprenda os conteúdos necessários. Falso, porque não tem ciclo de ensino médio. Ensino médio é semestralidade. Agora, no fundamental e no infantil, sim, os estudantes têm mais tempo, ampliação do tempo para que ele aprenda, na lógica do processo, da aprendizagem, e não do tempo que tem que terminar a seriação para passar para o ano seguinte. Então, falso, porque não tem ciclos no ensino médio, tem semestralidade. D. No ensino médio, os ciclos são organizados de forma que os estudantes aprendam os conteúdos de uma forma mais abrangente, pois os blocos de disciplinas são apresentados de forma sequencial. No primeiro semestre, são oferecidos unicamente um bloco, e no segundo semestre, os estudantes do ensino médio têm acesso ao segundo bloco. Falso, porque os estudantes têm acesso aos 2 blocos do mesmo semestre. É assim, 2 semestres na escola. Num semestre tem os 2 blocos, no outro semestre também tem os 2 blocos. Os 2 blocos de disciplinas são oferecidos simultaneamente no primeiro semestre e simultaneamente no segundo semestre, né? Então, é claro que o estudante não vai repetir os blocos. Ele pode fazer o primeiro bloco no primeiro semestre, o segundo bloco no segundo, ou o segundo no primeiro, e o primeiro no segundo, sem problema, porque nos 2 semestres são oferecidos os 2 blocos de disciplinas, né? E não de forma sequencial. Um semestre oferece um bloco,
depois quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais, só faz o segundo bloco? Não. Então, não é sequencial, é de forma simultânea e concomitante nos 2 semestres. No sistema de semestralidade no ensino médio, não há possibilidade de retenção dos alunos. Claro que há, até nos ciclos há, por que não haveria no ensino médio? Eles retêm, são retidos, são aprovados do mesmo jeito, que lá também não é ciclos. E nos ciclos também tem como reprovar, desde que a professora ou professor explicite as estratégias utilizadas para a recuperação dos alunos ao longo do processo e desde que também o conselho de classe avalia aquela reprovação, né? 7. Assinale a alternativa correta de acordo com as concepções e práticas dos ciclos e semestralidade. Na organização curricular da semestralidade no ensino médio, a forma de integração defendida é a transdisciplinar de jeito nenhum. Quando eu for organizar o currículo do ensino médio para semestralidade, a forma defendida pelo currículo em movimento é a forma interdisciplinar e não a transdisciplinar, né? Pois as áreas do conhecimento deixam de existir de jeito nenhum. Tem português, tem matemática, tem geografia, tem física, tem química, tem sim, só que integradas, interdisciplinar, conectadas, conversando entre si, né? Então, por essa razão, a letra A está falso. Nós queremos a correta, né? Então, vamos aí para B. Para que a semestralidade seja implementada nas escolas de ensino médio, a comunidade escolar será ouvida para que seus interesses e necessidades sejam considerados nessa mudança. Porém, no aspecto legal, compete à Secretaria de Educação a definição de qual modelo de organização a escola irá aderir no exercício de sua função normativa e de coordenação da rede pública de ensino. Falso, porque a Secretaria de Educação já disse que as escolas têm autonomia para, na Assembleia Geral Escolar, Conselho Escolar, Grêmio Estudantil, Conselho de Classe, os órgãos colegiados da escola, ela vai definir se quer ou não aderir à concepção de semestralidade no ensino médio ou de ciclos na infantil e no fundamental. C. Gestão democrática, coordenação pedagógica e formação continuada são alguns dos elementos pelos quais se estruturarão os ciclos da aprendizagem. Verdadeiro, com certeza. São esses um dos 3 pontos que são necessários para que os ciclos se estruturem. Né? Tem mais ainda. A Secretaria de Educação defende que a implantação dos ciclos não demandará grandes mudanças estruturais nas escolas da rede pública, tendo em vista que o modelo atual das instituições educacionais estão em consonância tanto para o sistema hegemônico, que é a seriação, quanto para os ciclos. Falso. Olha que questão capciosa. Está dizendo o seguinte, que não precisa mudar as escolas, não. Como elas estão hoje, serve para ciclos ou serve para semestralidade? Falso. Tem que mudar, sim. Claro que menos a estrutura física, recursos, né, prédio, menos. E muito mais a pedagógica. Essa é que tem que ser mudada. Com certeza, pela formação continuada, pela gestão democrática, pela coordenação pedagógica, formação dos professores, pela cultura do ensinar, aprender e avaliar sendo reformulada. Isso é muito mais importante do que o prédio. Mas tem que se reformular a escola. Seja na parte pedagógica, que essa é importante, ou física, que é menos importante, mas as escolas como elas estão hoje não servem para os 2 modelos, não. Elas têm que ser reformuladas, sim, principalmente na área pedagógica. E, por último, a letra E, a coordenação pedagógica é um importante espaço-tempo para a formação continuada, né, para o sistema de ciclos e semestralidade. Daí está certo. Prescindindo, ou seja, não precisa de um trabalho colaborativo e coletivo entre os professores do estabelecimento educacional? Falso. Não está prescindindo nada. Precisa sim desse trabalho colaborativo, coletivo entre os professores para que aconteça esse processo. Não prescinde disso não. Ou seja, não é desnecessário. É sim necessário, é imprescindível que os professores tenham um trabalho colaborativo e coletivo nesse processo. 8.
assinale a opção que representa um equívoco. Nós temos, então, agora 4 opções corretas e uma questão falsa, né, acerca das concepções e práticas sobre ciclos e semestralidade. Vejam só, a retenção dos estudantes poderá acontecer em casos excepcionais? Verdadeiro, já disse antes. Essas reprovações podem acontecer desde que sejam justificadas pelo professor, pela escola e o conselho de classe. Verdadeiro, tem que justificar, né? Dos 3, por que vai reprovar esse aluno, em atas. Para que aconteçam as retenções, quando necessárias, é preciso que sejam evidenciadas as estratégias utilizadas pela escola no decorrer do ano letivo ou do processo para se evitar a reprovação do aluno. Certo? Tem que se evidenciar que estratégias o professor e a escola fez, né, para se evitar aquela reprovação. Tem que se evidenciar isso. As crianças que nunca frequentaram escola devem ser matriculadas no bloco inicial de alfabetização, na etapa correspondente à sua idade. Falso. As crianças que nunca frequentaram escola devem ser matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental. Depois ela pode fazer, matriculada lá, se faz uma vivência numa outra etapa, segundo ano, terceiro ano, para ver se ela pode ser promovida. Mas se ela nunca frequentou a escola, ela deve ser matriculada no primeiro ano do ensino fundamental, né? Devem ser matriculados no primeiro ano do ensino fundamental todas as crianças que nunca frequentaram a escola, sendo vedado a promoção para as etapas seguintes antes do término do ano letivo, né? Essa questão também está falsa, né? Porque nós temos aqui, então, a gente não tem mais, então, assinale uma opção que representa um equívoco. Nós temos 2 questões aqui que são equivocadas, porque os alunos podem sim passar para a série seguinte, a etapa seguinte, no decorrer do ano. Tá? Nunca frequentou a escola, matriculei ele no primeiro ano, né? Ele faz uma vivência, está matriculado no primeiro ano, mas ele assiste às aulas no segundo. E aí, a qualquer período do ano, eu posso passar esse aluno para o segundo ano definitivamente. Então, não precisa esperar para o ano seguinte para poder ir para o segundo ou para o terceiro. A qualquer época do ano pode ser. Portanto, nós temos aqui, na verdade, 2 questões falsas e não uma só, né? Vamos então para a questão 9, que diz o seguinte: assinale a questão que representa um equívoco sobre as concepções e práticas dos ciclos e da semestralidade. O reagrupamento interclasse entre as salas e o projeto interventivo são 2 importantes estratégias pedagógicas para a construção dos ciclos? Verdadeiro. Ou seja, pelo reagrupamento, eu reagrupo os alunos do 5º ano. Eu pego os alunos do 5º ano A, B, C, D e E. Eu faço reagrupamento, pego os alunos de acordo com as dificuldades desses alunos, dessas 5 turmas, ou de acordo com as potencialidades que sejam. Eu vou reagrupando, formando novas turmas para poder fazer um trabalho pedagógico pontual naqueles casos com dificuldades. E o projeto interventivo é um projeto de intervenção para um aluno individualizado, para aquele aluno, ou seja, quais estratégias eu posso usar para aquele aluno. Ou também para um grupo de alunos, também pode acontecer, mas ele é mais usado para um aluno só. Eu faço um projeto de intervenção, né, para atender a dificuldade pontual daquele aluno no turno regular ou no turno contrário, né? São 2 importantes estratégias para os ciclos, com certeza. No caso dos estudantes transferidos de escolas com organização seriada para as escolas que são cicladas, o que pode ser feito? Deve-se enturmar os alunos de acordo com a idade nas turmas correspondentes? De jeito nenhum. Falso. Não deve ser de acordo com a idade. Deve ser de acordo com a avaliação que foi feita. Ou seja, pega o aluno é transferido, ele veio da escola seriada, faz uma avaliação e coloca o aluno de acordo com as aprendizagens e não com a idade, né? Em casos de transferências, os estudantes não podem retroceder
nas etapas escolares sob qualquer hipótese. Verdadeiro. Sobre qualquer hipótese, eu nunca posso pegar um aluno que veio transferido de uma outra escola e retroceder, colocar ele para trás. Só pode avançar, sempre. Retroceder, nunca. Não existe essa possibilidade. A formação continuada dos professores pode ser realizada por meio de grupo de estudos, na coordenação pedagógica da escola, além de palestras, seminários regionais e distritais. Com certeza, são os vários exemplos de formação continuada para que os professores entendam o que é os ciclos. Pode ser feito em vários momentos como esses aqui. O currículo integrado interdisciplinar é um dos fundamentos que sustentam as práticas relativas aos ciclos e à semestralidade. Verdadeiro. Tem que ter um currículo integrado, nós já vimos isso, e vamos ver também exercícios, o que significa, e também as práticas interdisciplinares. Não é transdisciplinares e nem pluridisciplinares, é interdisciplinares. Não esqueçam que essas três concepções têm diferenças básicas, conceituais importantíssimas, e aqui se defende é a interdisciplinar, sempre. E a nossa última questão de hoje sobre esse assunto, nosso último simulado, diz para assinalarmos a alternativa correta em relação à concepção de ciclos e semestralidade. Vejam só, a progressão continuada é um recurso que, associado à avaliação, possibilita o avanço contínuo dos estudantes de modo que não fiquem presos a um grupo ou uma turma durante o ano letivo. Verdadeiríssimo! Essa questão da letra A, isso aqui é o conceito de progressão continuada. Estudem por esse conceito aqui, inclusive. Como eu disse para vocês, é muito produtivo que vocês peguem o exercício e estudem para fazer a prova, né? Porque você pode teorizar pelo exercício. É isso mesmo. Progressão continuada permite que os alunos vão avançando para novas turmas, novas etapas, dentro do ciclo, continuamente, conforme ele for aprendendo. E não tendo que esperar o ano inteiro para poder avançar para a próxima série. Não. Ele vai avançar de acordo com a lógica da aprendizagem. Aprendeu mais, avançou. Aprendeu mais, avançou para outra sala, outra turma, outra organização. Mas o que disse, o que colocou, o que pautou o seu avanço, não foi o final do ano. Foi a aprendizagem. Isso é progressão continuada. Tá? Apesar de progressão continuada e progressão automática serem sinônimos, já está errado. O que é progressão automática? O aluno passa, independente para a série seguinte, se aprendeu ou não. Não é essa a concepção, jamais, nunca, sob qualquer hipótese, não é essa a lógica defendida nos ciclos. Não é para passar sem ter aprendido. Isso é progressão automática, que acontece em outros estados por aí, né? Mas não é essa a lógica. A lógica é progressão continuada, que é o que está na letra A. Então está errada porque dizem que são sinônimos, né? Com certeza. A C. As turmas de correção idade-série, conhecidas como aceleração, deixarão de existir automaticamente com a implementação dos ciclos de aprendizagem. Falso. Lá está dizendo o seguinte, no caderno que a Secretaria de Educação publicou, caderno de discussão sobre os ciclos, roteiros para discussão sobre os ciclos e semestralidade. São documentos, são cadernos que ela distribuiu para as escolas e regionais de ensino para que se pudessem ter um material com perguntas e respostas pontuais, bem diretas sobre esse assunto. Nesses cadernos, nesses roteiros, está dizendo o seguinte, a retenção, as turmas de correção idade-série, as turmas de aceleração, são mais assim conhecidas, elas continuarão existindo, porque estamos passando por uma transição, mas paulatinamente, conforme as escolas façam a adesão aos ciclos, elas vão deixar de existir, e não automaticamente. Um dia ela vai deixar de existir, porque os ciclos, conforme os ciclos estarão acontecendo, vai corrigindo essas questões, mas por enquanto, não, elas ainda existem. Então, falso. O trabalho diversificado, apesar de recomendado para o alcance de diferentes necessidades
de aprendizagem não se constitui aspecto fundamental dos ciclos, tendo em vista que esse trabalho também pode ser feito em turmas seriadas. Falso, com certeza. É claro que, tanto na turma seriada como na turma ciclada, eu posso sim fazer um trabalho diversificado. Posso. Só que o projeto dos ciclos em Brasília pressupõe que na organização de ciclos potencializa-se o trabalho diversificado, muito mais do que nas turmas seriadas. Tem muito mais condições de se fazer um trabalho diversificado nas turmas cicladas. Então, portanto, ele é recomendado sim, tanto para a seriada como para a ciclada, um trabalho diversificado, porque atende a diferentes formas de aprender, com certeza, mas nas turmas cicladas, esse trabalho é muito mais pontual, muito mais potencializado e com muito mais condições de ter melhores resultados. Então, na letra E, os modelos, para terminar, seriado e ciclado são bastante parecidos em suas concepções e práticas, sendo que a diferença fundamental entre eles é o fato de que as séries equivalem a um ano letivo e os ciclos correspondem a 2 ou mais anos. Falso! Eles não têm nada a ver um com o outro. São modelos bem diferentes. E realmente, essa é uma grande diferença, com certeza. Série equivale a um ano letivo. Ciclos, 2 ou mais anos letivos. Mas além dessa estrutura aqui, há também a mudança cultural do ensinado a aprender e do avaliar, que nós vimos durante todo esse bloco de exercícios e também na parte teórica. Eles não são bem parecidos. Terminamos aqui, então, esse bloco de exercícios sobre formas de organização da educação básica, ciclos e semestralidade, concepções e práticas com base no artigo 23 da LDB, né? Espero que vocês, então, tenham praticado bastante com base nesse simulado que eu preparei para vocês e espero ver vocês, então, nos próximos vídeos com os próximos assuntos, todos eles discutidos, debatidos com base em exercícios simulados com a estrutura e formato que a banca cobra. Muito obrigado a todos e a todas. Até mais. Tchau.